Oi, meu nome é Guilherme e vou ensinar de uma forma bem simples para vocês como entender e como ler frações, entendeu? Então, vamos falar e vamos entender melhor como funciona tudo isso, como elas são formadas e vamos ver alguns exemplos simples do nosso dia a dia. Primeiramente, o que são as frações, certo? As frações elas representam partes iguais de um todo ou de um grupo. Aqui, por exemplo, nessa figura aqui, onde temos um círculo dividido em quatro partes, e uma delas está pintada. Isso representa a fração um quarto, ou seja, um quarto do todo. Como é formada uma fração? Toda fração possui duas partes, o numerador e o denominador. O numerador fica em cima e indica quantas partes estamos tomando. O denominador fica embaixo e indica em quantas partes o todo foi dividido. Bom, pessoal, observe essa figura aqui. O ciclo foi dividido em três partes iguais, e uma delas, novamente, né, está pintada. Isso representa a fração um terço. Então a gente vai ler como um terço, entendeu? É simples, não tem muito segredo. Bom, aqui temos mais alguns exemplos, pessoal. A primeira, onde temos dois espaços ali, onde um é preenchido e lemos como um meio. No outro exemplo, temos um quadrado com quatro partes divididas, onde uma delas está pintada. Lemos um quarto, pois uma de quatro partes foram preenchidas, né? E por último, temos mais um retângulo ali com quatro divisões, onde ocupamos duas delas, formando assim dois quintos, certo? Bom, pessoal, e como um encerramento para podermos lembrar esses ensinamentos, vamos lembrar que as frações elas mostram partes de um todo, certo? E uma outra nota a acrescentar na nossa apresentação. O denominador ele não pode ser zero, entendeu? E a gente também pode usar frações em várias situações do dia a dia, como dividir uma pizza, um chocolate, a quantidade de pessoas e entre outros. Assim como eu falei, é um assunto simples. A aula não vai ser muito extensa, afinal é algo que pode ser explicado em pouco tempo. Eu espero de coração ter conseguido ajudar vocês aí a entender esse conteúdo que é muito importante, é uma base aí da matemática. E novamente agradeço e tchau. Trabalhar um pouquinho com frações logo de cara e já poder apresentar algumas coisas, fazer algumas considerações. Caso. Então, a gente recomenda sempre que, primeiro, antes de assistir a resolução do exercício, seja a pessoa tente fazer, né? Pra que ela veja onde que ela ainda está pecando, se tem alguma dúvida, tá bom? Mas vamos lá. O primeiro exercício que a gente separou aqui, né? As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore de um trecho e a última árvore, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância umas das outras, né? Então aqui a gente tem 6 árvores, né? Que cada uma delas tem distâncias aqui que, de acordo com o enunciado, a distância entre uma e a outra é sempre igual, né? Então essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, que é a mesma distância que essa aqui, são todas a mesma distância. De acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a primeira e a segunda árvore, né? Então, ele quer saber especificamente dessa distância aqui. Mas, se o exercício já falou que todas elas estão à mesma distância, logo de cara a gente já entende também, né? Que essa distância entre a primeira e a segunda é a mesma distância que essa aqui, que é a mesma que essa aqui. Mas, se não vem ao caso, né? Ele pede especificamente de uma, tanto faz, a gente poderia ter pego qualquer outra distância, que ia dar o mesmo resultado, né? E como é que a gente pode fazer esse tipo de exercício? Logo de cara a gente já tem que reparar que a gente vai ter que montar uma fração. Como que a gente vai montar uma que a gente vai ter que montar uma fração? Como que a gente vai montar uma fração para esse tipo de exercício? Na parte de baixo da fração, que a gente chama de denominador, a gente vai colocar o todo, né? O que seria o todo? O todo seria a soma de todas as distâncias aqui, né? A soma do todo, né? No caso, a gente tem várias partes pequenas aqui das distâncias, né? Que é essa distância, essa distância, essa distância, essa distância e essa distância, que dá como total, se você somar todas essas distâncias, vai dar essa distância de A até B, certo?
que nem está aqui na imagem. Então, o todo aqui, ele vai ser justamente todas essas partezinhas somadas, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 distâncias. E ele pergunta a distância entre a primeira e a segunda árvore, né? Especificamente, esse pedaço aqui, a gente tem um desenho, que seria uma distância. Então, a gente tem aqui como resultado a letra C, 1/5. Então, logo de cara, a gente pode perceber. Talvez algumas pessoas tenham colocado na alternativa A, 1/6, porque quem colocou 1/6 simplesmente confundiu, tá bom? Ao invés de colocar as distâncias, colocou as árvores, né? Mas aqui o exercício pede especificamente das distâncias. Mas aqui então, aqui embaixo, na parte do denominador, a gente sempre costuma colocar o todo, né? Que é a soma de todas as partes. E aqui em cima, a gente deixa sempre a parte desse tipo de exercício, a parte que nos interessa. Por fim, o último exercício aqui, né? A gente tem que 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol, né? Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma, quanto respectivamente cada participante premiado recebeu. Vamos ver como é que vai ser a distribuição dos prêmios, né? O primeiro colocado aqui, ele vai receber 1/2 do valor arrecadado. O segundo colocado vai ser 1/3 do valor arrecadado. E o terceiro recebe todo o resto. Cada pessoa contribuiu com R$ 30 e são 20 colegas de trabalho, né? Então a gente já pode, logo de cara, tentar descobrir quantos reais aqui existem, né? Basta fazer a multiplicação dos 20 colegas pelos R$ 30, já que cada um deu R$ 30, né? Então, 20 vezes 30, logo de cara aqui, a gente já tem R$ 600. A gente já tem R$ 600 aqui, certo? Aqui ele pede quanto que cada participante recebeu, né? Basta que a gente faça o mesmo que a gente fez no exercício anterior para cada uma dessas frações aqui. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e para o primeiro colocado. A gente pega o valor total, R$ 600, vezes 1/2. Assim como a gente fez no outro, né? A gente pegava o número inteiro e a gente multiplicava pela fração. O procedimento vai ser o mesmo, a gente multiplica os 600 por 1, que vai dar 600, e mantém o 2 ali embaixo. 600 sobre 2 é R$ 300. Isso aqui, então, a gente já descobriu o quanto que o primeiro colocado vai receber. Então, a gente já pode descartar essa opção e essa opção. Logo de cara, então, a gente já descobre que vai ser esse aqui a alternativa, né? Mas apenas para fins de exercício, vamos finalizar aqui as nossas contas. Então, o segundo colocado, ele vai receber 1/3 do valor arrecadado. Como aqui diz do valor arrecadado, então a gente pode pegar o total, né, que seria R$ 600. Aí a gente multiplica por 1/3, que nem a gente fez nos exercícios anteriores. Aqui, repeti os 600 e coloquei 1/3. Bom, 600 vezes 1, novamente, vai ser 600. E mantém o 3 ali embaixo. 600 dividido por 3 vai dar 200. Aqui, também já bateu com a alternativa B. E bom, e aqui diz que o terceiro colocado vai receber toda a quantia restante, né? Com relação à quantia restante, basta que a gente some 300 com 200. Que esse valor aqui já foi para os primeiros colocados. Vai dar R$ 500. A gente tem o nosso valor total, que é R$ 600, que a gente vai subtrair o valor que
ainda que já foi distribuído para os primeiros colocados. E a gente vai ter um total de R$ 100 restantes que vão para o terceiro colocado, tal como estava na letra B. Olá, meu nome é Ícaro. Quero apresentar agora alguns conceitos e definições sobre geometria plana, começando pelos conceitos primitivos, que é o que a gente denomina de entes geométricos, que são o ponto, a reta e o plano. Em geometria, esses termos eles não têm uma definição formal, porque por, pela nossa própria intuição a gente consegue estar definindo o que é um ponto, o que é uma reta e o que é um plano. E esses são os três principais. A gente não define com rigor matemático justamente porque, pela nossa própria intuição, a gente consegue tá identificando. Por exemplo, o ponto. O ponto ele é representado por um ponto e por uma letra maiúscula. Nesse caso aqui está sendo representado pela letra maiúscula P, mas poderia ser qualquer outra letra também. Ele não tem nenhuma dimensão, ou seja, ele não tem comprimento, não tem largura e nem altura, e indica uma posição no espaço. Já a reta ela é um conjunto infinito de pontos, ou seja, é um conjunto infinito de pontos que estão todos eles alinhados. E eles vão se estender para os dois lados, né? E não tem fim, ou seja, a reta é algo infinito, né? Ela vai ter apenas uma dimensão, que vai ser o seu comprimento, mas não tem largura e nem uma espessura. Ele é representado por uma linha e uma letra minúscula. Essa letra está sendo representada aqui pelo Rzinho, né? O R minúsculo. Mas poderia também ser qualquer outra letra. Já o plano é uma superfície plana. Ele se estende infinitamente em todas as direções, sejam na direita, na esquerda, vertical ou horizontal. Ele vai ter duas dimensões, que vai ser o comprimento e a largura. É representado por um paralelograma inclinado, aqui nesse caso, e por uma letra grega, aqui sendo representado pela letra alfa, né? Ainda sobre esses conceitos iniciais, a gente vai ter alguns conceitos derivados, que são combinações desses entes geométricos. Primeiro, quero começar pelo segmento de reta, que nada mais é do que um trecho limitado de uma reta, ou seja, a reta é algo infinito. Porém, o segmento de reta ele tem uma limitação, né? Ele tem um fim e o começo. E o que delimita esses dois pontos extremos são essa letra A e a letra B. Então a gente chama esse segmento de reta de AB. Já a semirreta, ela começa num ponto e vai infinitamente para um lado, né? Aqui nesse caso, a gente pode ver, ela está indo infinitamente para o lado direito, mas também poderia estar indo infinitamente para o lado esquerdo. Ela tem apenas um ponto inicial, porém ela não tem um ponto final. É importante salientar que aqui o segmento de reta é justamente o que a gente faz no nosso caderno, né? No segmento de reta a gente começa uma linha e essa linha que a gente começa, ela tem um fim, certo? A gente pode estar se referenciando a nossa folha de caderno como sendo um plano, né? Um plano delimitado, e o segmento de reta é a linha que a gente faz sobre a folha do caderno. Indo já para o segmento de retas, as posições relativas entre retas, a gente tem as retas paralelas, que são duas retas que não se encontram, né? A gente tem as retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto, são duas retas aqui representado pelo R minúsculo e pelo S minúsculo, que em definido ponto elas se encontram, né? Está ali representado pela letra maiúscula A, que é o ponto de encontro entre as duas retas. E as retas coincidentes, que são a mesma reta. São duas retas, mas que juntas se formam em uma só. Começando a falar sobre os ângulos, o ângulo é uma região formada por duas semirretas e compartilham a mesma origem, que são chamados de vértice, e mede-se em graus. A gente faz a medida dos ângulos em graus, né? Indo pela classificação pela medida, a gente tem o que a gente chama de ângulo agudo. O ângulo agudo ele é sempre maior do que 0 graus e menor do que 90 graus.
Ou seja, é um ângulo ali que a gente pode chamar de... pode estar entre esses dois valores, né? Entre 0 e 90 graus. O ângulo reto, ele é o ângulo que forma exatamente 90 graus, é perpendicular, né, à superfície. Ele forma exatamente 90 graus e, em vez de ser representado por um arco, ele é representado por um quadrado, como a gente pode estar vendo aqui, né? Olha só, veja que forma um quadrado de 90 graus. Já o ângulo obtuso, ele vai de 90 graus até menor do que 180, né? Ele é maior do que 90 e menor do que 180. O ângulo raso, ele é um ângulo que é exatamente 180 graus. Veja aqui, ele forma um arco 180, né? E, por último, o ângulo completo, que é justamente uma volta completa na nossa superfície. É um ângulo de 360. Ainda sobre os ângulos, a gente tem os nossos ângulos opostos pelos vértices, que a gente chama de OPV. São nada mais do que duas retas que se cruzam. Lembra que a gente viu lá como que são as duas retas que se cruzam, né? Elas têm um ponto em comum em que as duas se cruzam e formam ângulos opostos. Veja aqui pelo ângulo A e o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. E uma característica é que esses ângulos opostos, eles sempre vão ter a mesma medida, né? Seja o A igual ao B e o C igual ao D. Na bissetriz de um ângulo, a gente vai ter um ângulo formado entre duas retas e uma bissetriz, que é justamente uma linha que passa no meio desses dois ângulos e formam, em vez de um só, né, a gente separa esse ângulo em dois ângulos iguais. Nos ângulos complementares, a gente vai ter dois ângulos formados ali, como a gente pode identificar pelo ângulo alfa e o ângulo beta, que quando a gente soma esses dois ângulos, ele forma um ângulo de 90 graus. No ângulos suplementares, a gente tem basicamente a mesma coisa, né? Porém, na soma desses dois ângulos, em vez de ser 90 graus, a gente tem 180 graus. E, por último, os ângulos replementares, que quando somam-se os dois ângulos, a gente tem um resultado de um ângulo de 360 graus. E indo para a parte final, que é aquilo que mais se cai em prova de vestibulares ou prova na faculdade, graduações e assim por diante, são as áreas ou polígonos, né? Que eu diria que é a parte mais importante da geometria plana. A área, ela vai ser uma grandeza que associa um número à superfície de uma figura plana. Ela mede a região delimitada pelas curvas dessa figura geométrica. A área das principais figuras planas, ou seja, aquilo que mais se cai em prova, a gente tem a área do quadrado, que vai ser o lado do quadrado, aqui, os dois lados do quadrado, né? A multiplicação desses dois lados. A gente pode falar que a área do triângulo é lado ao quadrado. Temos, por segundo, a área do retângulo, que vai ser a multiplicação da sua base pela a sua altura. A área do triângulo, que é a multiplicação da sua base pela a sua altura, dividido em 2, aqui, né? A gente vê que esse triângulo está dividido em 2, e é justamente a sua fórmula. A área do trapézio, que é a base maior, né? Tá vendo essa base aqui de baixo, que está na horizontal, somado com a sua base menor, essa base de cima, multiplicado pela sua altura, dividido por 2. Essa é a área do nosso trapézio. Base maior mais base menor, multiplicado pela sua altura, dividido por 2. A área do círculo é um pouco diferente. Ela tem uma constante, que a gente chama de constante π, né, que é sempre um valor constante, sempre vai ser o mesmo valor, e o seu raio elevado ao quadrado. Né? O seu raio elevado ao quadrado, a gente vai ter, então, a área de todo esse círculo. Já no paralelogramo, a gente tem a nossa base, né? A gente vê que é bem parecido com um triângulo, até forma assim um triângulo, né? É a nossa base vezes a nossa altura. Diferentemente do triângulo, a gente não divide sobre 2. É basicamente a mesma coisa do que o retângulo, né? É a base vezes a altura.
Já a área do losango, a gente tem o seu D maior, né, vezes o seu D menor, dividido por 2. Esse vai ser, então, a nossa área do losango. Com essas áreas, a gente consegue estar resolvendo a maioria dos exercícios de graduação, de concursos e provas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Bom, eu sou o Gustavo e eu vou resolver os exercícios de ângulos. E o primeiro que eu vou apresentar vai ser calcular a medida de AVC. Então, a gente vê aqui que esse aqui é o A, o V e o C. E para a gente resolver o exercício, a gente tem que pegar esses carinhas e esses daqui, que vai virar 10x menos 40, que é igual a 4x mais 20. Então, para a gente resolver o sistema, a gente tem que pegar o 4x e jogar para o outro lado e o menos 40 também. Então, o do 4x vai virar positivo, perdão, negativo, e vai se tornar 6x, enquanto o menos 40 vai virar positivo e vai virar 60. Com isso a gente consegue dividir, que vai se tornar 10. Só que ainda não é o ângulo que está procurando aqui. A gente encontrou o x primeiro, então vai virar 10 vezes 10, que vai virar 100 aqui, menos o ângulo que já está aqui, que é o 40. Então vai ser 100 menos 40, que vai se tornar 60. Então esse aqui é o resultado. Já outro exercício que eu separei foi esse aqui, que diz para encontrar determinante. Então, se OP é bissetriz de A ou B, determine X. Para a gente resolver o exercício, a gente tem que pegar esse ângulo aqui, ó, que é OP primeiro, que é Y menos 10, e pegar essa outra parte aqui, que é X mais 30. Então vai ficar assim, Y menos 10 igual a X mais 30. Mas a gente percebe que se a gente for tentar fazer a forma aqui do jeito que está mostrando, a gente não consegue porque vai ter o y atrapalhando a gente. Então a gente tem que voltar um pouquinho atrás no exercício. A gente percebe que a gente tem o 2y ainda à disposição. E a gente olhando aqui, a gente vê que é um ângulo de 180 graus. Então a gente consegue somar aqui, que é 2y mais y, que vai virar 3y mais o x, e somando esses dois, o menos 10 com 30, que vai dar 20, que vai ser igual o 180. E no caso, nessa parte, a gente vai trazer o 20 para o outro lado, que vai se tornar negativo, que vai virar 160. E a gente consegue voltar para essa outra parte, que aí sim vai conseguir tirar o x. Então é y mais 3y, que vai ser 4y, e 40 com 160, que vai se tornar 200. E isso, dividindo, vai dar 50. Só que no exercício mostra que a gente precisa da determinante de x, a gente encontrou o y. Então, aí não é um problema, a gente tem que só voltar um pouco também. A gente pega essa parte aqui e substituir o y pelo 50 que a gente acabou de encontrar. Então vai ser o ângulo de 50 menos x, que vai ser igual a 40. Então a gente separa o x, vai ficar aqui, a gente joga o 50 para o outro lado, que vai virar menos 10, e esse sim vai ser o resultado. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, professora? Eu sou o Arthur e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as aplicações na prática, né, dos três conteúdos abordados no nosso projeto, que são a porcentagem, frações e a geometria plana. Para cada um desses temas, eu vou mostrar um exemplo prático de situações reais que a gente costuma usar esses conceitos sem perceber, né, no nosso dia a dia. E vamos começar. Bom, a gente vai começar aqui com a porcentagem, cara. A porcentagem, ela nada mais do que uma função de base 100. Então, cara, se tu for ver, ela aparece toda hora no nosso dia a dia, sempre que a gente fala, por exemplo, em desconto, juros ou aumento de alguma coisa. Aqui no nosso primeiro exemplo, a gente vai falar o desconto de uma compra. Então, imagine assim,
que você vai comprar ali um tênis e esse tênis custa R$ 250 e a loja está dando 20% de desconto. Como que a gente faz para calcular o valor final que o tênis vai ficar? Primeiro a gente vai estar transformando ali em um número decimal, no caso 20, que é a porcentagem, a gente vai transformar em 0,20. Daí a gente multiplica pelo valor original, então vai ser 250 vezes 0,20, que resulta em 50. E esse é o valor do desconto. Então a gente vai subtrair esse valor do 250. Então vai ficar ali 250 menos 50 e vai resultar em R$ 200. Ou seja, o tênis vai custar R$ 200 com o desconto. Esse cálculo é exatamente o que a gente deve fazer, né? Ou deveria, toda vez que vemos uma promoção desse tipo. Cara, agora já vindo aqui pro outro assunto, que no caso é a nossa fração, divisão. Um exemplo aqui bem legal. Cara, imagine que você e mais 3 amigos foram num restaurante e a conta deu 180. E cada um vai pagar um quarto, né, dessa conta. Então tu vai multiplicar esse 180, né? Tu vai, no caso, dividir 180 ali por 4. Que vai resultar ali em R$ 45 por pessoa. Cara, e esse tipo de divisão, em partes iguais ou proporcionais, é fração puramente aplicada no nosso cotidiano, cara. Seja dividindo conta, tempo ou tarefas. Bom, e por fim a gente vai estar falando aqui de geometria plana. Ela aparece sempre, né, que precisamos calcular uma área, um perímetro ou um espaço. Coisas que usamos em reformas, decoração e planejamento de ambientes. Bom, suponhamos ali que a gente vai reformar um quarto retangular de 4 metros de largura por 5 metros de comprimento. E a gente precisa comprar o piso para cobrir todo o espaço ali, né? Todo o chão do nosso quarto. A área é de um retângulo de base vezes altura. 4 vezes 5 é a multiplicação que a gente vai fazer para chegar no nosso resultado, que seria 20 metros quadrados. E esse é exatamente o cálculo que se faz na loja de materiais de construção antes de comprar qualquer revestimento, né? Bom, viram como porcentagem, fração e geometria plana estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que realmente parecem, né? Da próxima vez, ali que você for no mercado, cozinhar ou planejar uma reforma, vai reconhecer esses cálculos na prática. Até a próxima aula.